mas ele teve atitudes. O medo, irmãos, ele nos paralisa. Nós sabemos disso. A situação, o deserto, tudo aquilo que nós passamos, nos paralisa em alguns momentos. Mas a palavra vem dizendo, vem nos ensinando aqui nessa passagem de Josafá, que ele vai dizer que entre eles não há força sobre aquele exército, porque eles eram numerosos e poderosos. Então ele reconhece que ele não tem força. E quantas das vezes, não é só uma, e quantas das vezes eu lutei com a minha mão, com a minha boca, e eu pecava mais contra Deus. No nosso dia a dia, nós pecamos muito contra Deus, porque nós não damos ouvido ao que o Espírito Santo nos ensina. Ele vem dizendo que a peleja não é nossa, senão a dele. Mas nós temos que nos colocar na posição. Nós temos que fazer aquelas atitudes que os heróis da fé faziam. Porque a palavra dele é viva e eficaz. É a mesma de ontem, no mesmo tempo dos heróis, é a mesma de hoje. Ela é viva. Então ela vale para nós. Vale para nós. Então o que Jesus fez? Primeira atitude que ele fez: buscar Deus. Todos nós buscamos, né? Quando o negócio está apertado, eu não sou dessa, irmão. Quando o negócio está ruim, eu vou lá para o quarto, choro, oro. Aí quando está melhor, a busca já não é mais a mesma, né? Mas o que Deus trouxe na memória dessa palavra, irmãos, que nós vivemos num mundo tão sério espiritualmente, de falas com Jesus, que quando nós vamos pedir a Jesus, nós vamos pedir pelo nosso problema. Senhor, uma porta aberta, Senhor, a minha filha, Senhor, o meu filho, Senhor, mas para nossas petições. Mas parando para pensar, irmãos, Josafá, ele buscou a Deus e pregoou um jejum em todo o Judá. Ele não pregou um jejum só ele pregou um jejum em toda a cidade. Existe uma falha, nós somos cristãos, pelas placas. Eu não estou falando de vitória de Cristo, mas eu estou falando de igreja, corpo. Então imagina, irmãos, se todos nós, como igreja, levantar um jejum e uma oração, o Senhor vai sarar essa terra. Por quê? Porque, irmãos, há males que a gente podemos quebrar antes de acontecer. Um exemplo é mesmo um assalto que o inimigo usa esses jovens para ceifar vidas. Porque está faltando jejum e oração para as almas. Está faltando jejum e oração pelo governo dessa terra. Que muitos padecem posso dizer, pela diferença. Uns ganham tantos, outros ganham pouco. Outros têm cabide de emprego. Outros, os jovens estão estudando, se preparando, mas não conseguem chegar lá. Porque é um cabide de emprego onde muitos se aposentam e ficam lá ainda. Pessoas que ganham milhões, querem ganhar mais. Precisando de oração. O povo precisa se levantar pela nação para poder. Estava falando com meu filho, pela graça do Senhor, ele é um mecânico. Mas ele já foi dito lá numa palestra que foi, que daqui a 5 anos, irmãos, vai ser escassez de mecânicos. Por quê? Porque a geração de hoje é tudo internet, tudo TI, não é isso? Ninguém mais quer estudar sobre isso. Vai faltar mão de obra. E a gente estamos tudo dispersos, não orando um pelos outros, orando só pelo nosso problema. Só que o que ele fez? A atitude dele foi o quê? Buscou a Deus. Buscar a Deus nós buscamos. Mas ele pregoou um jejum por toda a Judá. Ele chamou, ele convocou o povo. Congregar, irmão, é se juntar. Ele disse que ele foi na casa do Senhor. Ele juntou todo mundo, pregoou um jejum. Ele pregou um jejum e ali eles começaram oração. Mas não uma oração sozinho na sua casa. O Senhor aqui ensina a Josafá que ele chamou o povo para congregar, se juntar, abrir um jejum e orar. E na oração dele, que nos chama a atenção, ele primeiro exalta a Deus. Não é o Senhor, o Deus, que fez todas as coisas, que está todas as coisas, ele exalta a Deus. E às vezes a gente, por falta de conhecimento, entendimento, discernimento, fazemos errado. Então Deus está nos ensinando orar. Ele orou também aqui no versículo 8 e 9, quando ele fala aqui, ó: se algum mal nos
sobre ele orou sobre a promessa. Ele orou sobre a palavra que já foi dita lá atrás, quando Salomão fez o templo. Ele orou sobre a palavra. Mas como que nós vamos orar a palavra se nós não meditamos na palavra, nem buscamos, nem lemos a palavra, nem sabemos a palavra? Não vamos orar sobre a palavra. Muitas das vezes esquecemos e não sabemos da promessa que Deus já tem para nós. Quem somos nós? Me chamou a atenção aqui uma palavra que a missionária tocou. Acho que foi ela ou foi um pastor, uma oportunidade que teve, domingo agora. Ela falou assim, Deus usou ela para falar assim: irmão, avalie se você mesmo, dentro de você, não olha para o teu irmão, avalie se você mesmo, o que você tem feito para Deus, o que você tem feito para Deus? Avalie se você mesmo. Será que você está dando o valor, o poder que Deus tem sobre a minha e a tua vida? Sobre a vida dos teus? Então na oração ele orou certa vitória, mas não ao Senhor. E ele se humilhou. Nós temos que se humilhar diante de Deus desse jeito. Senhor, eu não tenho força, eu não posso fazer nada se o Senhor não for na frente. Só, irmãos, que assim nós fazemos, muitos de nós fazemos, oramos desse jeito. Só que está faltando abrir a nossa visão espiritual sobre a nação, sobre o povo, para que o mal não chegue na nossa casa, para aquele jovem que está lá fora, ele seja liberto e não seja ele usado pelo inimigo para ceifar a vida do meu filho ou ceifar a minha vida. Temos que orar por ele. Então nós temos que buscar o Senhor, mas é em conjunto, na mesma concordância. Diz que Neemias, na construção do muro, ele convocou a pessoa, o povo, disse que eles eram como um homem só. Assim nós temos que ser no dia de hoje, unidos em oração, em jejum, buscando ao Senhor, orando ao Pai e orando pelo próximo, orando para aqueles que precisam, irmãos. Há falhas em nós. Deus falou comigo, há falhas em nós. Deus está falando conosco. Deus quer nos despertar como uma verdadeira igreja, para que nós venhamos saber como orar, como buscar, como conseguir. Porque às vezes, irmão, a gente tem que orar já aqui para não sofrer lá na frente. Porque nós vamos sofrer. Porque há número de jovens, irmãos, crianças sofrendo aí na mão do inimigo, sendo escravizados. E são o quê? São condenados por nós mesmos, quando nós andamos do lado carnal. E é difícil. Eu vou falar para você, não é fácil. Imagina, se um desses jovens usado pelo inimigo, você fala a vida da minha filha, do meu filho, como que eu vou olhar para esse jovem? Mas eu não devo olhar com ele com olhos de condenação. Eu tenho que orar, tenho que perdoar. Porque a nossa luta não é contra a carne. E nós pecamos contra Deus. Porque nós olhamos para a carne, olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e não fazemos o que é correto diante de Deus. Buscar ao Senhor em congregação, junto com os irmãos, orando, jejuando, principalmente jejuando. Irmão, antes para amanhã o ensino foi sobre jejum. E me chamou a atenção que o jejum, quando nós matamos a nossa carne, ele fortalece o nosso espírito. E o jejum, lá na palavra vai dizer, em Mateus 6, que ele gera bênção também. Deus lá no Salmo 133, ele vai dizer com o pão suave é que os irmãos andam em união. Mas andam em união em todos os sentidos, irmãos. Não é só na comunhão, na união, na oração, no jejum. Ele gera bênção. No final desse versículo, ele vai dizer que ele gera bênção. E às vezes, foi como eu disse para duas almas que apareceram na minha porta lá, segunda-feira. A irmã Lutz estava lá, né, Lutz? Eles estavam lá, convidei eles para tomar um café, convidei eles para vir em congregação, eu abracei eles. E aí Deus mandou falar para eles assim, não mandou falar, Deus já foi falando, né? Porque isso é o caso. Às vezes, irmãos, nós mesmos nos separamos. Nós mesmos ficamos distantes do corpo. Porque é uma luta espiritual, porque é isso que o inimigo quer. Que você fique triste, que você olhe com outros olhos. É isso que o inimigo quer. Então nós mesmos, sem perceber, temos brecha, porque o próprio inimigo nos separa do corpo. E nós somos um corpo, precisamos estar unidos em oração, em jejum, na mesma concordância, no mesmo amor, nas mesmas atitudes em Cristo Jesus. Precisamos mudar o nosso jeito de ser igreja.
Então ele ali, ele estava com um problema bem grande, ele ficou com medo, mas o que ele fez? Buscou a Deus, pregou o jejum. Eu falei, o jejum nos dá a habilidade de vencer a carne, né? E quando a carne enfraquece, o Espírito fortalece. Ele congregou, ele se ajuntou. E quando a igreja se une, Deus gera a bênção, né? A gente até, nossos líderes, nós como líderes também, precisamos também nos juntar, falar nossas necessidades, para nós orar no mesmo sentido. Às vezes nos separamos, achamos porque somos isso e aquilo, e não falamos as nossas necessidades. E às vezes a solução está na própria igreja, mas o inimigo coloca uma parede no nosso coração, uma divisão dentro de nós, sem a gente perceber. É ele que faz, irmão, não é o homem, é ele que faz. Mas nós precisamos buscar a Deus, precisamos jejuar em coletivo, como igreja, nós precisamos congregar, precisamos orar, exaltar a Deus, orar a Deus na palavra, nas promessas que Deus nos deu, lembrar das promessas que Deus nos deu. E às vezes oramos, entristecidos, cansados, falamos palavras, não palavras positivas, mas Deus nos ensina que Ele orou ali, Ele exaltou a Deus, Ele lembrou das promessas de Deus. Nós temos que lembrar daquilo que Ele já nos prometeu. Temos que lembrar disso. E o que aconteceu? Ele orou a Deus, ele pediu a Deus, e ali no versículo 5, o que ele fez? E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. O pátio é o frente para a igreja, né? Diante do pátio. E ele estava o quê? De pé. Fez uma oração aonde? Na casa do Senhor. E ele, irmão, ele obedeceu. Ele primeiro, ele se humilhou ali, ele disse ali no versículo 12, esse versículo 12, irmãos, é o que é a chave dessa palavra também. Que ele diz assim: ah, meu Deus, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão. Nós não temos força, irmão, para lutar com o inimigo, não, se você não estiver preparado com as armaduras do Senhor, que ele ensina lá em Efésios. Nós não temos força. Nós precisamos nos preparar em jejum, em oração, em comunicação, se unir num só propósito, por propósito, orar por aquele propósito, orar pelos jovens, orar pela nação, orar pelos líderes, orar pelas igrejas, orar, irmãos, unidos. Quando houve o convite, foi falar aqui de manhã também, quando houve o convite, eu vi gente rodeando o colégio, ajoelhado, pedindo misericórdia para Deus. Cadê esse povo que ora? Cadê esse povo que ajoelha? Conseguiram a bênção, muitos conseguiram a bênção e abandonou. Temos que orar para Deus fortalecer esse povo. Porque não critica o povo que não tem a visão, mas que nós oramos para que Deus dê força para eles, visão para eles, para que nós possamos ser a verdadeira igreja aqui na terra. Porque, irmãos, nós estamos andando erradamente como igreja nessa terra. Queremos a bênção, mas não queremos abençoador. Nós queremos fazer aquilo que Deus quer, mas não queremos renunciar. Eu acredito que... E ele veio falar, olha só, irmãos, quem estava lá? Quem estava lá? Junto com Josafá. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Estava todo mundo lá na congregação. E nós, muitas das vezes, deixamos, porque congregamos domingo, não queremos vir na terça. Ou porque, como dizer, às vezes está escolhendo o pregador, mas não é o pregador que fala, é a palavra. É a palavra que é lançada. Então nós temos que, olha só, e todo Judá estava de pé perante ao Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Temos que fazer um sacrifício, trazer as crianças. Eu
eu louvo a Deus, eu tô pasma. Eu acho que a minha neta, ela tem algo de Deus nela, sobrenatural. Ela não é uma criança normal. Ela, com 3 anos de idade, a mãe dela bateu nela, e ela foi pro quarto, bateu a porta do quarto, 3 aninhos. E a mãe dela foi atrás dela. Quando chegou, ela estava ajoelhada orando. E ela falou assim: o que tu está fazendo aí? Ela falou: estou orando, contando para Jesus que tu me bateu. Aí, naquele dia, ela tinha vindo um dia antes comigo, estava orando aqui em cima. Ela deve ter ouvido alguma coisa. No outro dia, o pai dela foi dar banho nela e ela saiu sem roupa, passava correndo. E eu falei para ela assim: Marina, Marina, Jesus está vendo, viu? Mas era sobre ela não obedecer ao pai dela. Aí ela falou assim: aí também está lá no quarto. Olha só. Ela quis dizer que Jesus ia ver ela sem roupa também lá no quarto. Aquilo me espantou. Falei: Jesus, ela é diferente, tem alguma coisa aí, Deus, vamos trabalhar em cima dela. Aí eu falei: não, filha, ele está lá no quarto também, mas não estou falando sobre isso, estou falando para você obedecer seu pai. Aí no outro dia eu fui dar comida para ela e ela sentou e falou assim: primeiro para Jesus. Aí eu peguei a colher e fiz assim, levantei a colher para alto. Ela: não, vó, ele está aqui do meu lado. É forte? Ela tem algo, né, diferente, né? Eu falei: imagina essa menina numa escola infantil, dando atenção, trazendo mais ela para a igreja. Vai ser uma missionária, vai ser usada por Deus, né? Então, eu agradeço ao Senhor, né? E é desse jeito, irmão. Nós precisamos trazer nossas crianças para a igreja. Precisamos, como a pastora fala, deixar nossas crianças do nosso lado, para ouvir a palavra. Porque quem transforma nossas crianças e quem transforma nós é a palavra, né? Precisamos buscar meio para que na escolinha também venha a palavra ensinar, ser ensinada. E eles são o futuro da nossa nação. E nós, como os mais velhos, mais experientes em Deus, há uma necessidade de nós nos acordarmos para orarmos pela nação, porque nós vamos sofrer lá na frente, os nossos vão sofrer lá na frente. E nós podemos, como eu falei, o inimigo ele pode usar, ele vai aumentando mais o número de pessoas usadas pelo inimigo para tirar a nossa paz. E se nós nos necessitarmos da palavra, irmãos, pode ouvir o vento, pode vir a tempestade, nós vamos estar ali firme na rocha, que é a palavra. Mas nós precisamos ser unidos em oração. Nós precisamos pregoar o jejum. O Senhor está falando jejum. E vai aprender também sobre jejum, porque jejum não é de qualquer jeito. Na palavra lá de Mateus, ele vai dizer assim: unge a sua cabeça, lava o seu rosto. Por quê? Não vai fazer jejum, sofrimento, irmão. Nada que Deus vai levantar. Deus faça com peso. Deus não quer isso. Deus fala assim, para que as pessoas não vejam que você está fazendo. Por quê? Porque já foi gerada a bênção a partir do momento que você já matou sua carne fazendo jejum. Ele falou: a bênção já foi dada para você. Então, presta bem atenção nas nossas fisionomias, naquilo que a gente faz para Deus. Deus quer que a gente... Por quê? Porque nós somos representantes de Deus. As pessoas estão olhando para nós e quer ver Cristo Jesus em nós, que o brilho possa resplandecer sobre a nossa face. Então, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Irmãos, busca Deus, jejua, congrega, se junta com os irmãos para orar, no mesmo sentido, na mesma concordância. Fazemos uma oração, mas uma oração, irmãos, não uma oração de murmuração, mas uma oração de agradecimento do nome do Senhor. O Senhor está nos ensinando. No versículo 5, quando nós oramos, jejuamos, buscamos, obedecemos, o Senhor dá direção, o que fazer. Ele dá a direção. Ficamos perdidos, às vezes agimos de emoção, agimos por nós mesmos, porque perdemos a direção em Cristo Jesus. A palavra que nos direciona, o Senhor nos dá a direção, Ele nos dá a estratégia como fazer. Quanto mais nós nos enchemos do fruto do Espírito, mais somos guiados por Deus para fazer o que é certo. O que é certo. Nós não podemos, irmão, nós precisamos obedecer a Deus. Agora,
Ele vai dizer aqui, quando Jesus, aqui no 15, ele vem dizendo: não temais nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aí ele vai dar uma ordem aqui, né? Amanhã descerei contra eles, e ele vai dizer, e ele vai falar o que ele vai fazer. Ele diz de novo, né? Nessa peleja não tereis que pelejar, parai e estai de pé e vede. Parai e estai de pé. Ele não falou assim, para, até onde é nós que vamos, depois é Deus. Mas ele falou, parai e estai de pé. Temos que estar de pé diante dessa multidão, diante do que está acontecendo aí fora. Nós temos que estar de pé e esperar o que o Senhor vai fazer. Só que o que ele fez? No versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, todo mundo, se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Eles começaram a adorar sem antes vencer a guerra. Eles começaram a adorar sem antes vencer a guerra. É a palavra, irmãos. E levantaram-se os levitas. Levantaram-se, ficaram postados. Os filhos de Coatitas e os filhos de Coraitas, para louvarem o Senhor, de Deus de Israel, em voz muito alta. Deus está ensinando. Senão não está escrito aqui. Ele está dizendo como aquele povo adorava Ele, em voz muito alta. Eram os levitas que mandavam chamar para adorar o Senhor. Eles não tinham ainda a certeza ainda da vitória, mas eles oraram, jejuaram, buscaram, obedeceram a Deus e foram adorar. Quando Deus falou, essa peleja não é sua, vai ser uma minha. Parar e ficar diante de mim, o que vai fazer? O que eles foram fazer? Foram adorar. Foram adorar, irmão. Precisamos adorar mais o Senhor. Como foi dito aqui no Salmo 159, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. E aí pela manhã, bem cedo, versículo 20, se levantaram e saíram ao deserto de Toaca, saíram, ele se pôs em pé de Josafá e disse: ouve, ó Judá, ouve os moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede. Aqui está dizendo nos profetas e prosperareis. Se cremos, irmão, precisamos crer no Senhor. Também não adianta fazer nada se a nossa fé ela não é suficiente para nós nos darmos a paz. Se você verdadeiramente crê, você pode ter paz. Mas aí diz que a nossa fé também muitas das vezes é como uma onda, né? Que ela vai e ela se quebra. Buscar o Senhor, creia mais no Senhor, para ter essa paz no teu coração. O que nós podemos fazer se o Senhor não fazer por nós? Nada, irmão. Somos nada. Mas todo o poder, toda a honra, toda a glória está na mão do Senhor. Ele é onisciente, como foi falado aqui, Ele sabe o coração de cada um, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe. E muitas das vezes, irmão, Ele coloca coisas que acontecem, todas as coisas cooperam para o bem, para glorificar o nome de Deus. É para glorificar o nome de Deus. Então o processo é para glorificar o nome de Deus. Você é importante para Jesus. Mas precisamos fazer tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. E ali ele diz assim, que ele compôs, ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos amados, dizendo: louvai, Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Ele colocou o povo ali de pé, chamou os cantores, os levitas, todo mundo para adorar o Senhor. E olha só, há um tempo, está na palavra. E é o tempo que se começar com júbilo e louvor ao Senhor, e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon. Enquanto eles estavam louvando o Senhor colocou uma emboscada, depois vocês vão ler, coisa mais linda. Eles não usaram nenhuma arma, não colocaram nada. O Senhor colocou uma emboscada entre aquele fogo lá.
matou. Todo mundo se matou. O Senhor colocou uma emboscada, todo mundo morreu. E lá foi chamado vale de bênção. Aquilo que estava para vir trazer morte, para trazer desgraça, se tornou um vale de bênção. Porque aquele povo de Judá pegou tudo, os despojos deles, tinha muito ouro, não tinha tanta coisa lá. Todo mundo morreu, ninguém ficou vivo. Eles pegaram tanto ouro que precisou de 3 dias para eles pegar todos aqueles despojos, todos aqueles ouro. Numa guerra quando eles não colocaram a mão, mas o Senhor, enquanto eles louvavam, o Senhor colocou uma emboscada e o Senhor foi fiel ali e venceu aquela guerra. Só que no 4º dia, sabe o que eles foram fazer? Depois que pegaram todos os bens, se reuniram de novo na congregação para quê? Para adorar o Senhor. E que isso não venha sair, irmãos, de nós. Essa humildade de aprender de Deus através da sua palavra. Porque às vezes nós colocamos uma parede no nosso coração e antes da palavra ser lançada, a pessoa o diabo já cria alguma coisa no teu ouvido, no teu olho. Eu faço. Seja humilde. Seja humilde. Jesus, sendo Deus, foi tentado pelo diabo depois de 40 dias de Jesus. Mas como que Jesus respondeu ao diabo? Como que o diabo falou com Jesus? Pela palavra. Um querendo jogar no outro. Jesus falava, mas a palavra. Ele falava a palavra. Precisamos aprender mais da palavra para falar da palavra. Como nós vamos falar da palavra se nós não lemos a palavra? Como nós vamos ser mais limpos pela palavra se nós não lemos a palavra? Às vezes lemos a palavra quando nós vamos pregar. Às vezes nós vamos a palavra quando nós vamos para o culto. Eu vou me preparar que eu posso ter uma oportunidade. Né? E aí a gente vai buscar a palavra. Mas a palavra é que você tem que dar todos os dias. Você tem que dar prioridade para a palavra. Que você possa ter mais uma intimidade com Deus. Como diz aqui naquele louvor. Ele não quer rigidez, ele quer intimidade. Ele é teu Pai. Ele é aquele que abre o mar. Ele é Deus do impossível. Irmãos, eu me lembro, eu não estava aqui nesse testemunho. Eu fiquei enferma. E eu creio que a igreja orou por mim. E eu também orei. Eu acredito que todo mundo orou pela minha enfermidade. E aí, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. E de repente o Senhor colocou no coração do meu filho. Porque eu poderia estar doente. E meu filho falou, mãe, você está doente, está de conta. Eu falei, não, filho, não é não. No meu, pode ser no meu subconsciente. Mas no meu coração não é. Porque eu vivo pela fé. Nada me falta. Mas estava com umas contas a mais. Devendo umas contas a mais. E aí ele falou, mãe, me passa tudo que a senhora deve. Tudo, mãe, tudo que a senhora deve. Aí passei até a conta do banco para ele. De empréstimo, passei. Resumindo, irmão. Deus, a honra é dele, não é do meu filho. Usou meu filho, e aí ele falou, mãe, o que a senhora deve também no cartão da tia Ninha? Eu estava no tratamento dentário, que eles também, a minha usuária, que Deus usou, e eu tinha que fazer um acabamento no dente, e custou R$700, eu pedi para eles, né? Aí eu pedi para minha irmã, peguei o cartão, passei lá em 6 vezes. Eu já tinha pagado só uma. Resumindo, o Senhor pagou todas as minhas contas, até aquilo que ainda ia vencer. Glória a Deus. Só que quando eu estava numa situação difícil, financeira, eu orei assim ao Senhor, prestei atenção na minha oração. Eu me lembro como isso, porque o Espírito Santo vai lembrar, para glorificar o nome dele. Eu estava indo para o meu quarto, eu falei, olha Senhor, tu sabe da minha situação. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu não pedi para ele fazer. Eu falei para ele, eu sei que o Senhor vai. Como? Eu não vejo saída. Eu não vi, irmão. Eu estava dentro lá no banco, eram alguns meses longos. Eu não tinha dinheiro para pagar aquilo. Eu falei para ele assim, eu sei que o Senhor, e me lembrou aquela palavra, ficou na minha cabeça. Eu sei, porque assim, ó, eu sei que o Senhor vai fazer, só que eu não sei como. Aquela outra saída não deu certo, que era a venda da casa do meu pai. Mas se não deu certo, porque o Senhor está no controle, era na hora dele, né?
Rapaz, o que Deus fez? Não foi na frente da casa do meu pai, mas Deus fez. Você está entendendo o poder de Deus? Às vezes, o simples problema que você tem, tu acha que ele não vai fazer, ele faz. Mas paga um preço por isso. Se esforça, se junta em união com os irmãos para orar. Faça o bem. Lá em Salmo 37, me chama muita atenção, mas tem uma palavrinha aí que todo mundo fala, mas o Senhor realiza o desejo do coração. Ele só realiza o desejo do coração quando verdadeiramente você confia nele, se deleita na palavra, faz o bem. E fazer o bem, irmãos? Ah, mas eu não faço mal, eu falava isso. Eu achava assim, quando eu não conhecia os Deus. Não, mas eu faço bem, mas eu não faço mal para ninguém. Faz. Nós fazemos o mal quando nós não obedecemos ao Senhor. Fazemos mal para nós mesmos. Deixamos de viver as bênçãos do Senhor quando nós não obedecemos ao Senhor. Deixamos de viver em paz quando nós não obedecemos ao Senhor. Que nós possamos mais ter essa consciência de obedecer ao Senhor. Então, a chave da vitória, irmãos, toda está em ouvir a palavra e praticar. E o Senhor essa noite nos ensinou, porque ali vinha uma multidão contra Josafá. Diz que era muita gente e diz que eles eram poderosos. Mas Josafá, ele teve medo, mas no meio do medo não paralisa. No meio do medo vai para frente, vai para cima, irmão. Com Jesus, coloca Jesus na frente. Faz como Josafá. Ele pregoou Jesus, ele convidou todo mundo para orar. Vamos se reunir para orarmos, irmão, pelos esses jovens. Vamos se reunir para orar, irmãos, um pelos outros na igreja. Mas tem que se reunir para orar, tem que fazer jejum, tem que ter propósito. Eles tinham um propósito, nós temos que abrir um propósito para oração, para jejum. Se ajunte conosco, vamos orar, vamos para frente, irmãos. Que nós temos aquele que é maior, que está na nossa frente. Não vamos nas nossas armas, vamos nas armas espirituais, que está lá em Efésios 6. Qual é a espada, irmãos? Com quem tu tem lutado? Com a tua boca? Eu, 5 anos, lutando com a minha força, com a minha boca. Eu só peguei contra Deus. 5 anos. E vira e mexe, nós somos carne, nós somos falhos, e às vezes a gente fala uma palavra, mas o Espírito Santo nos constrange diante das nossas falhas, daquele que está buscando o Senhor, ele nos constrange. Busca o Senhor, que Ele mesmo cuida de você. Busca o Senhor, seja mais fiel ao Pai, não é ao homem. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente pode pensar assim, mas eu vou porque senão o pastor ele vai ver que eu não fui. Não pensa assim. Eu vou porque Jesus está lá. Eu vou porque eu preciso andar junto com o corpo. Eu vou porque eu preciso aprender mais de Deus. Eu vou porque eu preciso adorar ao Senhor. Precisamos adorar o Senhor mais. Faça um sacrifício para adorar o Senhor. Ele disse, enquanto eles adoravam, o Senhor armou uma emboscada. Enquanto você adorar, o Senhor vai lá e resolve. O Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor abre porta onde não tem porta. Quando nós nos prostramos diante do Senhor. Mas é você e Deus. Olha para Deus com os olhos de amor. Sabemos, como aqui já foi falado nessa noite, porque nós sabemos, mas esquecemos a grandeza desse nosso Deus. Deus pagou as minhas contas, aquilo que ia vencer. Você tem noção do que é isso? Eu fiquei assim, todas as turmas dormiu, eu louvo a Deus. Foram os testemunhos que eu tenho do poder de Deus que Ele mudou a minha vida através de oração. Através de oração. E é verdade, por mais que nós fazemos por Deus, ainda é pouco diante daquilo que Ele é para nós. E você já foi separado e escolhido, né? Pela graça do Senhor, não estamos mais lá. Agora nós precisamos orar pelos que estão lá, para que amanhã ou depois não venha cair sobre nós mesmos. E que nós possamos orar um pelos outros, aprender com Josafá, a se levantar, um jejum, a buscar ao Senhor, a orar corretamente pela palavra, nas promessas do Senhor, lembrar das promessas do Senhor. O Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre. Não esquece disso. Mas não é no pecado, não é nos esforçando. Tudo isso que esse povo fez, até as crianças e os filhos,
Teve um sacrifício, irmãos. Não foi na sua casa, foi na congregação. Se juntou todo o povo. Que pena que tem essa divisão. Que hoje em dia tem pastores, pela falta também dessa visão espiritual, tem essa divisão. Que um não deixa outro vir aqui, não deixa vir lá. Não oramos no mesmo propósito. Uma vez, quando eu era na Vida Nova, tinha uma missão, acho que é todo setembro. Se juntava várias igrejas para culto de missões. Fazíamos várias barracas para vender as coisas, para arrecadar dinheiro para missões. Era várias igrejas lá. Se eu não me engano, acho que era Bola de Neve. Era Bola de Neve? Acho que era. Dali, quando acabava tudo, era dividido pelas igrejas para mandar para que os missionários onde estavam. Você imagina se todas as igrejas trabalhassem assim? Não trabalhar no individual, mas trabalhar no coletivo. Né? E que assim a gente possa aprender mais com Deus, principalmente sermos humildes de ouvir a voz do Senhor. Porque muitas das vezes falta humildade no nosso coração. Mas que a gente não venha olhar para o homem, mas que a gente venha olhar para a palavra do Senhor. E que a gente venha buscar nós mesmos, nos avaliar. Nós mesmos, avalie-se você mesmo. Senhor, aonde eu estou falhando, Senhor? Me dá força. Achei tão lindo que na palavra, gente, eu tenho que buscar na palavra, e a palavra, eu sempre tinha aprendido, se você quer sabedoria, pede a Deus. Palavra. Mas lá eu acredito que nós, os novos aqui, somos frutos de oração das irmãs que estavam aqui catando toco no ciclo de oração. Acredito que nós somos frutos de oração. Elas estavam unidas, orando, pedindo para o céu nos capacitar para ajudar. E Deus enviou através da oração. Você está entendendo a importância da tua oração para mudar uma situação? Você está entendendo a importância da tua adoração ao Senhor para mudar a tua situação? Você está entendendo a importância da obediência da palavra de Deus para mudar a tua vida? Para sair da mão do inimigo. Porque o inimigo, mano, fica aqui, ó, dentro. Ele pegou Jesus, que estava lá 40 dias de Jesus, como mais nós, se nós não estiver preparado. Se nós não estiver preparado, nós apanha. Porque apanha como? Apanha, ele vem através do olho, através de uma conversa, de alguma fofoca. Quem vai crescer no teu coração? Eu me lembro quando eu recebi a bênção, eu estava tão feliz, e daqui a pouco o inimigo usou uma boca para me trazer umas palavras que me entristeceu. E aí daqui a pouco eu me lembrei, não é a pessoa, é o inimigo. Porque a minha luta não é contra a carne, renova a tua mente, renova. Porque às vezes nós estamos carregando peso desnecessário, porque nós estamos olhando para a carne. Mas que nós possamos lembrar que a verdadeira igreja é espiritual. E que nós viemos a cada vez mais, a cada ouvir, gente, a cada ouvir o que sai do altar, da palavra, nós viemos trazer essa transformação para nós mesmos. Porque é benefício para nós. E Deus diz que Ele abençoa aqueles que estão ao nosso redor. Não traz bênção, eu falo para a família lá. O meu filho, pela graça de Deus, está voltando, está indo para Peniel. Todo domingo de manhã ele vai lá na Peniel adorar o Senhor. Minha filha ainda não conseguiu chegar aqui. Ela já teve na igreja, prometeu algo para Deus, cumpriu, e depois pegou a bênção e não voltou mais. E eu falo para ela, filha, não espera e voltar pela dor. Vai pelo amor, vai em forma de agradecimento. Ah, mas eu vou. Jesus vai voltar e eu vou orar a Deus por tempo. Né? Mas eles são abençoados, porque tem uma mãe de joelho por eles. Nós estamos aqui pelos nossos. Né? Mas nós temos que ter também pelos que estão lá fora. Essa noite o Senhor nos ensinou a abrir os nossos olhos, como orar, para poder solucionar os nossos problemas. Daquilo que o Senhor já sabe, o que nós estamos passando. Ele sabe o que eu passo, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é, e Ele sabe o que você é, que representa para Ele aqui na terra. Ele sabe. Mas precisamos dar o quê? Primeiro passo, como o pastor falou aqui. Precisamos dar o primeiro passo de mudança de vida espiritual. Porque muitas das vezes nós estamos na nossa vida carnal, mas precisamos mudar a nossa vida espiritual com Cristo Jesus. Tome uma decisão essa noite. Quando eu vim orando, eu falei, Senhor, que lá nós viemos sair de lá espiritualmente renovados pelo poder da Tua palavra. Falei com Ele, já vim orando nisso, que isso venha nos fortalecer no nosso espírito. Como? Começando já com jejum, orando os que estão lá fora.
para que isso não venha atingir a nossa casa. E orar pelos nossos, orar por todos os nós. Amém? Até que o Senhor nos ajudou. Eu agradeço a rica oportunidade. Uma salva de palmas para Jesus.